Venho à tribuna na tarde de hoje para, mais uma vez, falar um pouco sobre economia, falar um pouco sobre o que vem acontecendo no nosso país e a preocupação que tenho com o que poderá acontecer daqui para frente. Eu estou muito preocupado com os milhares, e poderia já dizer dos milhões de empregos que estão sendo fechados, estão sendo eliminados nesse momento no Brasil. Em função da grave crise econômica que vivemos, da crise política, da crise moral e que, somado a essas três crises, pode virar uma crise social muito grande no nosso país. E os empregos, eles estão sendo perdidos ou fechados nas empresas e nas fábricas, justamente pela economia ou pela política econômica que o governo adota nesse momento. São políticas bem diferentes de um ano para outro. No ano 2014, uma expansão incrível do crédito, crédito sem muita análise, sem muito critério, programas sociais sem grandes consequências para a população, a não ser o endividamento. E no ano seguinte, 2015, uma falta de crédito absoluta e total, aonde as empresas elas não têm condições, elas não conseguem mais se financiar no mercado, elas não conseguem ter recursos para fazer o giro dos seus negócios. E diferente, senadora Ana Amélia, que muitos pensam no Brasil, de que os empresários são ricos, os empresários têm dinheiro, os empresários têm capital. Aqueles que são donos de empresa, que têm seus negócios, micro, pequeno, médio e grandes companhias, mas todos eles dependem basicamente de uma coisa, dependem de crédito. Sem crédito não existe economia, sem crédito não existe economia pulsante, não existe consumo e não existe fabricação. Bom, se estamos nesse momento dessa forma, nós estamos na paradeira, nós estamos parados na economia. E aí os milhares e milhões de empregos que estão sendo perdidos, em decorrência disso. Então, se o governo não mudar a sua postura, não criar algo diferente, é óbvio que 2016 será pior que 2015. A arrecadação de 2016 já é muito menor do que foi a de 2014. E li hoje na imprensa que o governo prepara um anúncio de 50 bilhões de déficit no nosso orçamento já de 2015. 2016 não será diferente. Então, o governo precisa mexer nas suas estruturas. Não adianta o governo vir aqui no Senado Federal ou no Congresso Nacional, na Câmara, melhor dizendo, de vir aqui e propor mais aumento de imposto. Por quê? Se dermos o imposto que o governo quer hoje, ou o aumento do imposto que ele quer hoje, não resolverá o problema de 2015 e nem de 2016. O problema do Brasil só será resolvido com uma profunda reforma administrativa, uma profunda mudança na forma de fazer política e de gerir as coisas públicas no Brasil, de eliminar aquilo que não é necessário, eliminar aquilo que não traz nenhum centavo de ganho para a nação e que, pelo contrário, só traz despesas, burocracia e problemas para a economia de uma maneira geral. E, senadora Ana Amélia, eu já ouço a Vossa Excelência com o maior prazer, e dizer que, em todas essas mudanças que devem ser feitas, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário e seus órgãos auxiliares precisam também olhar para dentro das suas instituições e verificar se aquilo tudo que estamos gastando, se aquilo tudo que nós hoje recebemos do governo ou do Tesouro Nacional é necessário para tocar o Senado Federal, a Câmara e os demais poderes. Se não for, e se pudermos cortar, devemos cortar.
devemos eliminar nossos gastos para sobrar mais recursos para a saúde, para a educação e a segurança pública, que tanto demandam recursos e que não têm hoje esses recursos disponíveis. E aí eu olho as notícias dos jornais de ontem e vejo, por exemplo, onde se diz que lá na Presidência da República tem 18 mil cargos comissionados. No governo, pedi para levantar ontem, o governo tem mais de 100 mil, aí o governo como todo, mais de 100 mil cargos comissionados na nação. São bilhões de reais que vão além dos salários desses funcionários, desses servidores, que são os cargos comissionados que eles têm direito. Então, nós precisamos olhar isso também. E um grande jornal trazia ontem também, eu acho que foi na Folha de São Paulo, não, foi no Jornal Globo, que trazia um exemplo de uma empresa da Eletronorte, que é deficitária, não tem caixa e dividiu lucros com seus funcionários, com seus servidores. E alguns comissionados de lá receberam 150, 140 mil reais de bonificação. Ora, eu nunca vi, senadora Aramélia e meus caros colegas, empresa quebrada, sem caixa, dividir lucro. Só pode ser coisa sem dono, porque eu não vejo ninguém em bom senso fazer uma coisa dessas. Eu ouço a senadora Aramélia com o maior prazer. Senador Blarmage, é recorrente, é bom que abordemos sempre esse lado da questão, porque todo mundo está se perguntando quando isto vai acabar, para onde estamos indo, e, lamentavelmente, ninguém sabe responder, mesmo uma pessoa experiente como Vossa Excelência. Agora, veja que contradição é, quando nós tínhamos, digamos, um pleno emprego, o assalariado com poder aquisitivo assegurado, para comprar, trocar de geladeira, trocar de fogão, trocar de carro, a facilidade do crédito era assegurada, sem critério, como disse Vossa Excelência. Então, crédito abundante quando o senhor tinha dinheiro no bolso. O trabalhador está trabalhando, a empresa está produzindo, está andando a economia. Quando nós estamos num processo recessivo, o juro vai lá em cima, a puxada de freio fica mais violenta, vem o desemprego, aí não tem o dinheiro no bolso para fazer a compra, e mais, esse juro alto, altíssimo, acaba impactando sobre aquilo que se quer fazer ajuste fiscal. E o ajuste fiscal eficiente será esse que Vossa Excelência está pregando, senador Blarmage. É arrumar esta casa que está uma verdadeira desordem, a casa chamada Estado. Não é o problema de discutir se o Estado é menor ou maior, é grande ou gigante, é o Estado mínimo, não é isso. É um Estado eficiente, que funcione, que não demore 3 meses, 4 meses para dar uma licença para abrir uma empresa ou fechar uma empresa. Esse é o Estado que o Brasil precisa ter. Então, concordo com Vossa Excelência, não é aumentando o imposto que nós vamos resolver o problema, porque é como se fosse um funil. O senhor aumenta o imposto, vai para o funil e não tem consequências. Então, o ajuste fiscal verdadeiro se fará com uma profunda reforma administrativa para ter o Estado mais eficiente. E juro alto parece ser um remédio amargo demais que pode matar o doente em vez de curá-lo, senador Blarmage. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. É bem isso, na linha que Vossa Excelência fez uma parte, de que nós devemos trabalhar. Se hoje nós, senadores, vamos imaginar que tivesse passado pela Câmara já a CPMF, que nós tivéssemos que decidir aqui, só nós. Se nós dessemos isso ao governo hoje, não vai resolver, que o ano que vem tem que vir outro negócio, tem que vir buscar outro imposto, porque as contas não fecham da mesma maneira. Então, o que eu quero aqui me referir é o seguinte: nós, da minha parte, digo aqui por mim, poderei até no futuro apoiar alguma mudança, alguma medida nesse sentido. Mas primeiro tem que vir a lição de casa. Não podemos mais pedir sacrifícios à população brasileira enquanto nós não fizermos a nossa parte aqui no Senado, ali no Judiciário e aqui no Executivo. Isso é claro, é óbvio que a população brasileira não aceitará nenhum tipo de sacrifício maior sem que nós, melhor dizendo, vamos nos incluir todos juntos, que nós teremos que fazer para poder depois pedir algo mais. Obrigado, presidente. Para finalizar,
dizer de que, na minha avaliação, a política do Banco Central está completamente equivocada nesse momento. Juros altos, com economia em recessão, inflação por serviços controlados, energia, petróleo, é muito diferente do querer controlar uma inflação quando de demanda. Ora, nossa galeria está cheia. Qualquer um de nós, ou dos senhores que estão aqui, aqueles que me assistem em casa, podem sair e ir comprar alguma coisa no mercado, desde um caminhão, um automóvel, roupa, comida, o que quiser. Nós vamos achar isso nos supermercados. Nós vamos achar isso no mercado brasileiro. Nós não temos falta de mercadoria. A nossa inflação não é uma inflação por falta de mercadoria. O preço majorado não é pela falta. O preço majorado é pelos serviços controlados pelo governo, pelos preços controlados. Mais uma vez, telefonia, energia, combustível e assim por diante. E como é que nós todos vamos pagar essa conta se o erro, se o problema está dentro do governo? Então, Banco Central, me desculpem, mas vocês e a economia, né, o setor econômico do Brasil, quem controla isso, estão nos levando para um problema de insolvência econômica no país. A indústria da recuperação judicial já está aí, quem precisa está pedindo e quem não precisa está se organizando para pedir recuperação judicial. E isso vai fazer que haja um clinch, uma parada na economia brasileira. Eu voltarei a essa tribuna para falar um pouco mais sobre esse assunto um outro dia, presidente. Muito obrigado.